espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Esse é o nosso quinto campo de experiência da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos falar sobre ele agora e da sua importância de maneira geral para a criança. Esse campo ele é bem importante porque cada criança vive num bairro diferente, tem uma família diferente, tem vizinhos diferentes. Às vezes eles até entre si eles podem ser vizinhos, mas eles compartilham ambientes diferentes. Por quê? Porque a criança às vezes uma está na casa da avó, o outro está na casa de um tio. Às vezes eles se encontram na rua, mas são ambientes diferentes. Então é muito importante trabalhar essa questão do espaço, da transformação do espaço, do contexto que a criança está inserida, de tudo aquilo que envolve o ambiente que a criança está. Além disso também é muito importante trabalhar a questão de quantidade, relação de parentesco, tudo isso. Por exemplo, a criança precisa também ter a noção de que dia é hoje, que dia foi ontem. Não quer dizer que ela tem que saber a data exclusivamente. É muito comum a gente escutar de uma criança frases como, por exemplo, amanhã eu fui na escola. Por quê? Porque pouco a pouco a criança vai criando essa noção de tempo, de que ontem eu fui na escola, que amanhã eu vou à escola, hoje eu estou na escola. Então o professor, ele tem que proporcionar experiências para que o aluno possa se contextualizar, tanto no ambiente quanto no momento que ele está vivendo. A questão também de quantidade, por exemplo, eu trouxe uma guloseima para os meus alunos. Então, eu trouxe um pirulito. Quanto eu vou dar para cada um? Eu vou dar um para cada um. Quantos anos tem o João? Quantos anos tem a Maria? Tudo isso são questões matemáticas que são de suma importância para a vida da criança, porque ela vai se contextualizando, ela vai se situando no espaço onde ela está. E tudo isso pode ser proporcionado pelo professor através das atividades e interações, que é o nosso eixo estruturante da educação infantil. Vamos falar agora das competências a serem trabalhadas e desenvolvidas para os bebês. São elas: explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais, odor, cor, sabor, temperatura. Explorar relações de causa e efeito, transbordar, tingir, misturar, mover e remover, etc., na interação com o mundo físico. Explorar um ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiência de deslocamento de si e dos objetos. Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras, em danças, balanços, escorregadores, etc. Nesse caso, o professor ele pode fazer com os alunos algumas experiências, como por exemplo, vamos misturar tintas. Se eu misturo branco com verde, amarelo com verde, que cor que vai dar? Ou seja, são algumas experiências científicas que os alunos vão estar fazendo para poder ver a causa disso. Podemos também trabalhar, por exemplo, olha, o João ele tem 1 ano e 6 meses. E o Daniel? O Daniel tem 6 meses, ele é pequenininho. Então, assim, são comparações de tempo e isso faz com que o aluno comece a observar a diferença dele e do outro. É interessante observar que os campos de experiência, eles não são trabalhados de maneira isolada. A gente pode perceber que nos exemplos de atividades, ao mesmo tempo que você está trabalhando este campo em específico, você também está trabalhando o eu, o outro e o nós e vários outros. Então os campos, eles conversam entre si. O professor ele pode criar atividades em que os campos vão estar interagindo e ele vai poder desenvolver em uma atividade várias habilidades.
Então o professor ele não precisa se preocupar em, por exemplo, olha, eu vou criar essa atividade para essa habilidade. Não, é possível em uma atividade desenvolver várias habilidades. Nós vamos falar agora das habilidades a serem desenvolvidas com as crianças bem pequenas, né? Que no caso da idade de 1 ano e 7 meses até os 3 anos e 11 meses. São elas: explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedade dos objetos, textura, massa, tamanho. Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais, luz solar, vento, chuva, etc. Compartilhar com outras crianças situações de cuidados de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. Identificar relações espaciais, dentro e fora, em cima e embaixo, acima e abaixo, entre e do lado, e temporais, antes, durante e depois. Classificar objetos considerando determinado atributo, tamanho, peso, cor, forma. Utilizar conceitos básicos de tempo, agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar. Contar oralmente objetos, pessoas, livros em contextos diversos. Registrar com números a quantidade de crianças, meninos e meninas, presentes e ausentes, e a quantidade de objetos da mesma natureza, bonecas, bolas, livros e etc. Nesse campo, nós podemos, por exemplo, trabalhar a questão de forma geométrica. Por exemplo, a gente pode pegar uma caixa e nessa caixa o aluno pode colocar um objeto redondo, quadrado. Talvez nesse momento ele não consiga encaixar o objeto, mas ele já começa a ter uma noção das formas, do redondo, do quadrado, do retângulo. Então ele começa a ter um contato com essas fórmulas, a identificar diferenças e também a questão do contar. Quantos dedinhos eu tenho? Então eles podem contar juntos, eles podem também fazer comparações. Por exemplo, eu tenho 5 lápis amarelos e eu tenho 2 lápis verdes. Aí eu pergunto, ei gente, qual lápis, qual cor de lápis eu tenho mais? Eles vão falar o verde. Talvez eles não vão conseguir fazer a conta ainda, mas eles vão ter a diferença de quantidade do que é mais e do que é menos. A gente pode perguntar também para as crianças, por exemplo, o que tem perto da sua casa? Ah, perto da minha casa tem uma padaria, perto da minha casa tem uma lanchonete. Aí eu pergunto, dentro da escola tem uma padaria? Eles vão dizer que não. Então a gente vai estar trabalhando, por exemplo, essa questão do dentro e do fora. O que tem na escola? O que tem na escola que também tem na sua casa? Uma cadeira, uma mesa. Então essas comparações que as crianças também podem fazer. Ou seja, a oportunidade delas participarem, delas conviverem, delas compararem, tudo isso é possível através de perguntas, através de diálogos. Outra sugestão é comparar, por exemplo, eu mostro ao meu aluno 2 bolas de tamanhos diferentes. Aí eu pergunto, qual que é maior, qual que é menor? E outra situação que tem a ver com o parentesco é perguntar, olha, você tem irmãos? Quantos irmãos? Você tem tios? Quem são seus tios? Qual o nome do seu tio? Qual o nome da sua avó? Porque a criança vai começando a interiorizar essa questão do parentesco. Quem é parente de quem? Quem não é parente? Tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança. Agora nós vamos falar das habilidades para as crianças pequenas, que são aquelas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. As habilidades são estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades, observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultante de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais, identificar e selecionar fontes de informações para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação, registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens, desenhos, registros por números ou escrita espontânea em diferentes suportes,
classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças, relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade, relacionar números às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência, expressar medidas, peso, altura, construindo gráficos básicos. Nesse momento, o professor pode sugerir que os alunos contem um pouco da história da família deles. Claro, respeitando a vontade dos alunos, nenhum aluno é obrigado a contar nenhuma história sobre a família dele, mas geralmente os alunos se sentem empolgados e motivados a contar. O professor pode trabalhar também a questão da história do bairro, das transformações ocorridas naquele espaço, a história da escola e depois pode trabalhar também o que o aluno entendeu, perguntar o que você entendeu com relação à história da escola. A escola é a mesma? A escola sempre existiu? Quando você nasceu, será que a escola existia? Também pode trabalhar essa questão do antes, o agora e o depois. Por exemplo, os alunos almoçaram na escola. Depois do almoço, eles dormiram um pouco e depois o professor começou a contar uma história. Uma sugestão de atividade seria: pessoal, que horas foi o almoço? Foi antes ou foi depois da historinha da professora? E aí eles vão começar a comparar e criar essa noção do antes e do depois. Que horas vocês jantam? Antes da escola ou depois da escola? Tudo isso para criar conceitos que os alunos vão começar a entender essa sequência. E também criar, por exemplo, a ideia do final de semana. O final de semana acabou. Hoje é segunda-feira, por exemplo. Eu pergunto: ontem foi final de semana? E eles vão começar a pensar, sim ou não? E o professor pode desenvolver isso com eles, a ideia do ontem, do amanhã. Na sexta-feira, o professor pode falar: amanhã não tem aula, porque hoje é sexta-feira. E aí os alunos começam a assimilar isso. Porque alguns, por exemplo, chegam na segunda e eles falam: amanhã eu não vou ter aula. Então o professor vai trabalhar essa sequência da semana, trabalhar os dias da semana, trabalhar os números do mês, tudo isso buscando desenvolver essa ideia do espaço que o aluno está, do tempo que ele está. E também criar essa ideia de ambiente escolar. Quais são as características da escola? Quais são as características da casa de vocês? Quais são as características do bairro, da casa da vovó? E aí ele começa a separar os ambientes, ele começa a se contextualizar. Isso é muito interessante para o desenvolvimento do aluno de maneira geral. O professor pode trabalhar também questões de altura, de pesos e medidas. Por exemplo, eu posso pegar um aluno que é um pouquinho mais alto que o outro e perguntar: quem é mais alto? Quem é o mais baixo? Porque aí eles vão criar essa noção de altura. Ou então, posso pegar uma régua de 30 centímetros e uma de 15 e fazer uma comparação. Qual é maior, qual é menor? E também a questão do peso. Eu posso pegar uma bolinha grande, pesada e uma bolinha pequena e colocar na mão do aluno, né? Claro, analisar a diferença de peso para que eles possam sentir o peso e poderem falar: essa é mais leve, essa é mais pesada. Tudo isso visa auxiliar no desenvolvimento do aluno e com muita diversão, com muito lúdico, tudo isso vai cooperar para que o aluno possa transitar da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa ter contribuído, para o aprendizado de cada um de vocês. Eu peço para vocês deixarem o like, ativar o sininho de notificação para vocês receberem mais conteúdos educacionais, compartilharem e também comentarem para que a gente possa crescer juntos. Se vocês quiserem também deixar sugestões de vídeos, e na descrição vamos deixar materiais complementares. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até breve!